estaremos falando sobre um desafio do empreendedor: manter a sua vida financeira alinhada junto com a vida profissional e pessoal. Então não saia daí, o programa já está no ar. Gente, primeiramente, quando nós abrimos um tipo de empreendimento, né, gente, a gente precisa saber exatamente o que nós vamos querer abrir. E a gente sabe que mesmo em épocas de crise, em moedas com instabilidade, e isso é no mundo global, tá, gente? Não é só nível Brasil. A gente tem que saber que a gente também vai enfrentar desafios todos os dias. Por isso que a primeira dica que a gente vai dar para vocês, tá, gente? Primeira dica, tá? Primeiro, você estabeleça um valor mínimo para sua atuação financeira do dia, tá, gente? Atuação financeira. O que eu digo sobre atuação financeira, gente? Você tem que saber se o local que você está hoje empreendendo vai lhe dar condições de você ter aquele valor mínimo de venda para aquele dia. Porque, gente, muitas vezes a gente bota um valor elevado numa localidade que vai te oferecer um faturamento baixo e a gente acaba se desesperando, gente. E muitas vezes é isso que acontece em muitas empresas. Em menos de 1 ano e meio estão fechando as portas, porque estipulam um valor alto, né? Fazem compras exageradas, né? Não fazem um bom marketing, e mesmo com todo o marketing, mesmo a contabilidade e as compras alinhadas, você também tem que saber que se num dia não vai ficar bom, no outro dia também não vai ficar bom. E aí você vai ter só no terceiro ou quarto dia para compensar os 2 dias que não foram bons, para você conseguir pelo menos uma boa recuperação financeira. E muitas vezes você não vai conseguir. E aí você tem que estar preparado para isso. Então, o importante nesse primeiro passo é o quê? Estabelecer uma meta financeira mínima para que você possa sim poder cumprir com suas obrigações e não ficar desesperado vendo essa meta mínima não ser batida. Então, se naquele dia não bateu a meta, não se preocupe, no outro dia não vai bater, terceiro ou quarto dia você vai começar a se alinhar, porque a vida financeira, ou seja, a economia é assim que funciona. Então, muitas vezes você tem essa instabilização e você precisa lidar com ela. Gente, um outro desafio muito grande, e que na realidade ele existe, tá, gente? Porque vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu sou formado como gestor comercial e já tenho há quase 3 anos a loja aqui, né, no Jardim Vila Nova. O que acontece, gente? O que acontece? Quando a gente empreende, a gente gostaria muito que o nosso negócio dê certo e vai para frente, porque todo empreendedor, né, toda pessoa que sai de manhã para um propósito, ele pensa em vencer, em nunca ser derrotado. Mas, gente, o que acontece? Quando você abre o seu próprio negócio, você tem que começar a imaginar o seguinte: como é que eu vou lidar com a vida pessoal e financeira? Quando você decidiu deixar a CLT para abrir o seu próprio negócio, o que acontece? Você dependia do salário da CLT para sobreviver, certo? Ou se você nunca trabalhou de CLT, vai formalizar a sua empresa. Então, você vê por muitos especialistas, muitas empresas, que nem o Sebrae e outros especialistas falando, que você não pode administrar a sua vida financeira levando a contabilidade da sua empresa e a contabilidade da sua casa. Gente, na realidade, não funciona assim para um pequeno empreendedor. Ele tem que levar, sim, a vida financeira da loja ou do empreendedorismo com a realidade financeira dele. Porque ele vai ter boletos, atributos para pagar e também
ele vai também ter consciência de fazer o capital de giro para a empresa, ter esse dinheiro para ele poder fazer o lazer dele, né? E fazer as obrigações dele serem cumpridas, né? Os tributos que ele tem que ser, que ele tem que pagar. E também, gente, o que acontece? Também para o seu lazer. Então, se você administrar com calma, com tranquilidade, como a gente falou no início do vídeo, né, no início do programa, que você não pode trabalhar com uma realidade muito elevada e manter-se assim, porque, gente, quando você trabalha de CLT, você tem esse padrão de pagamento. Quando você trabalha para si mesmo, com os atributos de aluguel, boletos, você vai receber um pouco mais. Entende? Porque os atributos que os empresários pagam aqui, que não deixam chegar no seu salário, você vai pagar aqui talvez um pouco menos. Mas você vai pagar. Então, se você tiver consciência que você vai administrar a sua loja, a sua empresa, né, com um capital mínimo e vai conseguir se manter com ele, ok. Não significa que você não possa fazer uma economia para comprar um carro melhor, para você sair do aluguel e comprar sua casa própria, fazer o financiamento de alguma coisa que você precisa. Não significa que você não possa mais fazer isso. Só que a realidade é que é bem diferente. Você vai ter que fazer sim essa administração entre a vida pessoal e a profissional. E ela caminha lado a lado, sim, na realidade, né, dos microempreendedores. Não é que nem as empresas grandes e corporativas que têm sócios, que você tem capital de onde tirar, que você tem, né? E mesmo uma microempresa, às vezes, dependendo do tamanho, tem sociedade. E você não tem sociedade, você não tem sócio, você não tem ninguém injetando dinheiro lá para você. E você tem que saber, sim, que dá para fazer, mas simplesmente faça essa matemática acontecer. Trabalhando com o mínimo diário, né? Se você não conseguir no outro dia, você vai conseguir. E aí você vai conseguir administrar sua vida pessoal e financeira, uma do lado da outra, sim. Certo, gente? Então, é questão de organização financeira na sua vida, que com certeza vai dar certo. Gente, agora vamos falar sobre porcentagem utilizada para você negociar o seu produto. Gente, você vai comprar um determinado produto. Sempre foi utilizado pelos mais antigos, né, de uma margem de 40% sobre o produto que você vai comprar, dependendo do valor, tá, gente? Então, o que acontece? Aí vem outros especialistas mostrando que você vai calcular o percentual sobre um produto, sobre isso, sobre aquilo, e aí no final você vai ter só os 28%. Gente, eles não estão errados. Só que eu sempre digo, gente, que às vezes a maneira tradicional é a mais exata. A matemática é exata. Então, gente, o que é hoje a matemática mais clara e objetiva, tá, gente? E que dá certo, tá? Dá certo, tá? Porque, como eu falei, cada empresa administra a sua própria contabilidade. Então, você pega um produto, você comprou por tanto, vezes 40%, vai dar tanto, é isso que você vai botar para venda. Tá? Geralmente a gente usa aí a margem diferenciada 50%, 100% dependendo do valor do produto, 300%, 500%. Mas, gente, quanto à margem que você vai utilizar, sobre a matemática que se utiliza, tá, gente? Então, assim, ó, se você está tendo algum lucro sobre a matemática antiga, tá? Sobre aquela forma antiga de fazer a margem de lucro, e você está se administrando bem, ótimo, perfeito. Agora, se você acha que você precisa, né, de uma contabilidade melhor para ter um lucro maior,
No final das contas, gente, para a realidade, ela vai ser o mesmo. Então, como a gente sempre diz, administre a sua empresa como você achar melhor. Se ela está lhe dando resultado, está lhe dando lucro e você não está tendo prejuízo na hora de comprar, perfeito. Este é o segredo do empreendedorismo. Porque, gente, a gente aprende na faculdade uma série de normas, regras, que não estão erradas. Eles também aprenderam, a tecnologia mudou, a evolução financeira, o comércio, o mercado mudou. Mas a realidade hoje dos empreendedores é diferente. E o que é o programa, gente? O que é o Gestão em Foco? É para o empreendedor que está começando. E que num dos vídeos que a gente mostrou sobre crescer ou não crescer, vai de cada um. Eu já ouvi relatos, atenção, já ouvi relatos de empresas maiores querendo fechar, vamos dizer, espaços dentro da empresa para ver se o faturamento aumenta, sabe? E muitas vezes eles têm o faturamento elevado, mas eles preferem diminuir para tentarem sair da crise. E muitas vezes é esse o segredo, gente. Se você hoje monta um negócio, se você está montando o seu negócio, você também tem que saber prestar outros serviços além dos que você presta, para fazer a complementação da sua renda. E com certeza vai dar certo. Então é isso, meus amigos. O Gestão em Foco fica por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre o empreendedorismo. E a gente está sempre aqui, né, convidando para que se inscrevam no canal, deem dicas, deem sugestões, assistam os vídeos, postem os comentários, para que a gente também possa estabelecer novas parcerias comerciais e também sempre ajudar aí os futuros parceiros comerciais. Esse programa foi um patrocínio da Ferragem SS Casa, sempre ao seu lado, quase há 3 anos no mercado. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.